Então, continuando aí falando de números inteiros, vamos agora falar das operações, tá? Então, quando a gente fala das operações, vou começar pela mais simples, que é a soma e subtração, ok? Então, pensando aí em números inteiros, eu tenho que pensar, então, que eu tenho os positivos e os negativos. Lembrando aí que eu tenho, então, os números positivos e os números negativos no meu conjunto de números inteiros. Então, agora eu vou falar da soma e subtração, como operar com esses números positivos e negativos. Então, meu primeiro exemplo aí, eu tenho dois números positivos, 2 e 5. Então, são dois números positivos. A gente sempre faz essa conta a gente já sabia fazer. 5 mais 2, 7. Resultado também positivo. Agora eu tenho dois números negativos. É como se eu tivesse uma dívida de 3 e uma dívida de 1. O que acontece quando eu estou devendo 3 e também devendo 1? Eu fico devendo, mas eu fico devendo 4. Então, essa ideia de número positivo eu tenho valor, número negativo eu estou devendo, ajuda muito na hora que a gente vai pensar na soma e na subtração, tá? Então, eu queria que você pensasse aí. Eu devo 4 e eu tenho 1. Então, se eu estou devendo 4 e tenho 1, na matemática, toda vez que eu devo, eu pago, se eu tiver dinheiro. Então, eu vou pagar o 1, mas vou continuar devendo. Só que eu vou dever 3 no lugar de dever 4. Beleza? Nessa daqui eu tenho 5 positivo, não tem sinal, é positivo, né? Fica subentendido. Tenho 5, devo 3. Então, se eu tenho dinheiro e eu devo alguma coisa, eu vou ter que pagar esse dinheiro. Então, tenho 5, devo 3, eu vou pagar os 3 que eu estou devendo e vou ficar com 2 para mim. Então, soma e subtração, a gente pode fazer raciocinando. Número negativo, eu estou devendo, número positivo, eu tenho esse valor de dinheiro, tá? Outra maneira de fazer, a regra, né? Pensar na regra. Não gosto de pensar nessa regra, você vai ver depois, porque vai ter outra regra para multiplicação e divisão, mas ela dá certo, tá? Então, ó, toda vez que eu tenho dois números com o mesmo sinal, positivo e positivo, o resultado dá o mesmo sinal. Negativo e negativo, tá vendo? Os dois têm o mesmo sinal, o resultado dá o mesmo sinal. Beleza? Então, a gente fala assim, ó, dois números de mesmo sinal, faço a conta, o resultado fica com o mesmo sinal. Somo os números, o resultado dá o mesmo sinal. Então, eu somei o 5 com 2, 7, o 3 com menos 1, menos 4. Então, soma e repete o sinal que a gente diz. Soma os números e repete o sinal. quando os números têm sinais contrários, o menos 4 e o 1, um é negativo, o outro é positivo. O 5 e o menos 3, um é positivo, o outro é negativo. Sinais contrários. Subtrai os números. 4 tira 1, 3. 5 tira 3, 2. Repete o sinal do maior número com valor absoluto. O maior número entre 4 e 1 é o 4. Sinal, então, do 4, negativo. O maior número entre 5 e 3 é o 5. Repete o sinal, que é positivo. Então, Sinais diferentes, a gente subtrai e repete o sinal do maior. Então, sinais iguais. E aqui, sinais diferentes. Então,
coloquei uns exemplos aí para a gente fazer. Então, vamos lá, ó. 20 menos 3. Eu tenho 20, tiro 3. Fico com 17. Né? Estou devendo 12, tenho 4. Vou pagar uma parte da dívida, fico devendo menos. Então, vou ficar devendo, mas quanto menos? Eu vou ficar devendo 8 ainda. Próximas contas. 20, positivo. Tenho 5. Então, eu tinha 20, tenho mais 5, 25. Estou devendo 12, estou devendo 3, fico devendo mais. Então, eu fico devendo, agora não 12 e 3, eu fico devendo 15. Então, pela nossa regra, se quiser fazer, sinais iguais. Quem tem sinal igual aqui são esses dois, ó. O 20 e o 5 tem sinais iguais, positivos os dois. O menos 12 e o menos 3 tem sinais iguais também. Então, como é que se faz? Soma-se os números, somei os números. 20 com 5, 25. 12 com 3, 15. Repete o sinal. Menos e menos é o menos, e aqui os dois são positivos, então sinal mais. Sinais diferentes. Subtrai os números. 20 tira 3, 17. 12 tira 4, 8. Repete o sinal do maior deles. O maior deles é o positivo, então ficou positivo. O maior deles é o negativo, então ficou negativo o resultado, tá?